Já. Perfeito, que bom. Então, boa tarde a todas, todos e todos. Estamos começando a terceira live do grupo de pesquisa Musealização da Arte, Poéticas em Narrativas. Meu nome é Bianca Tinoco, sou doutoranda em Teoria e História da Arte na pós-graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília e serei a mediadora do nosso bate-papo de hoje. Estão aqui presentes aqui dentro da sala de transmissão os moderadores, né, as moderadoras, minhas colegas de pesquisa e do grupo de pesquisa também, né, de pesquisa no UNB e do grupo de pesquisa, Ana Paula da Silva, a Fernanda Werneck e meu colega de grupo e meu orientador, Emerson Dionísio Gomes de Oliveira. Então, antes de começarmos, para quem estiver entrando agora, oi, quem quiser se inscrever para receber notícias sobre o nosso grupo de pesquisa e as próximas lives, é só se inscrever no link que está aí no chat, que vocês já devem estar vendo. O tema da live de novembro, né, já dando um pequeno spoiler, é musealização de arte contemporânea e conservação. Vai continuar bastante o tema da live de hoje, como vocês vão perceber. Hoje a gente vai conversar sobre a musealização da arte contemporânea e como ela repercute sobre as práticas curatoriais. Quais fatores precisam ser considerados para a reexibição de uma obra contemporânea? Como a entrada de uma obra para a coleção de um museu gera efeitos para a curadoria? Para responder a essas questões, temos a felicidade de receber 3 convidadas mais do que qualificadas: as curadoras e pesquisadoras de arte Clarissa Diniz, Daniela Labra e Marisa Mocárzel. Clarissa, Daniela, Marisa, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigada também. Muito obrigada. Obrigada, gente. Cada uma das convidadas terá 20 minutos para falar sobre o assunto proposto. Em seguida, elas responderão as perguntas escritas aqui no chat do Zoom. As pessoas que quiserem perguntar diretamente podem ligar o microfone e o vídeo no momento da questão, mas a gente prefere que mandem por escrito. Peço apenas, então, aqueles que quiserem falar, que se manifestem no chat, para que a gente possa seguir a ordem das perguntas aqui. Muito importante, enquanto as nossas convidadas estiverem falando, eu peço a vocês que estão nos assistindo que desabilitem a câmera e o microfone no aplicativo Zoom. Outro ponto importante é que esta live está sendo gravada e ficará em breve à disposição no canal do Grupo de Pesquisa Musealização de Arte. Então vamos à apresentação da nossa primeira convidada. Marisa Mocárzel é doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e mestre em História da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Contemplada com a Bolsa Funarte Estímulo à Produção Crítica em 2013, publicou o livro Navegante da Luz, Miguel Chicaoca e o Navegar de uma Produção Experimental, resultado da Bolsa Funarte Estímulo à Produção Crítica em 2014. Foi diretora do Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, da Secretaria de Estado de Cultura do Pará. Foi curadora do Rumos Visuais do Itaú Cultural em 2005-2006 e da Mostra Fiat Brasil 2006. Foi pesquisadora do Sistema Integrado de Museus e Memoriais Secult Pará. Foi diretora do Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, já tinha comentado. Exerceu a coordenadoria adjunta do mestrado em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia, UNAMA. Foi professora titular, pós-estricto sensu da UNAMA também, em Comunicação, Linguagens e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Ciência das Artes, ICA, da Universidade Federal do Pará, e faz parte de 2 grupos de pesquisa do programa da pós da UFPA, o Arte, Memórias e Acervos da Amazônia e o Bordas Diluídas. Marisa, boa tarde. Fique à vontade. Boa tarde, tudo bom? Eu não sei se eu já coloco, né, o slide e vou falando. Eu vou colocar só porque já falei que eu sou ansiosa, então aí eu já vou deixando tudo direito. Eu, na verdade, eu não sou museóloga, né? Eu sou curadora, mas eu faço uso, por exemplo, para construir essa fala, para construir essa minha narrativa, eu lancei mão de 2, deixa eu voltar aqui,
de duas museólogas, né? Que uma é a Marília Xavier Cury e a outra é a Mariana Estelita Lins Silva. E também utilizei o Walter Mignolo no sentido de um processo de descolonização, que é algo que eu estou, vamos dizer assim, mergulhando, estudando. E então eu elaborei todo essa fala a partir de vamos dizer assim, do processo experimental de uma curadoria dentro dessa fala. Então, eu utilizei, vamos dizer assim, eu parto de um artista, que é o Armando Queiroz, e obras que estão principalmente na coleção amazoniana, que é uma coleção organizada pelo Orlando Maneschi, e que ela é da Universidade Federal do Pará. Então, esses 3 pontos, quer dizer, ser uma coleção da amazoniana e ser uma coleção da universidade é um ponto também importante, né, dentro dessa abordagem. E, então, é assim que eu vou construir essa narrativa. E eu queria começar só dando uma leitura, né? Quanto à colonização do conhecimento, lembre-se que é uma fala do Walter Mignolo. Ao mesmo tempo em que a Europa acumulava dinheiro por meio, né, da extração de ouro e prata no século XVI e por meio da exploração das plantas, das plantações caribenhas e do comércio de escravos, a Europa também acumulava significado. E é esse acúmulo de significado que eu também vou processando dentro dessa fala, né? Museus e universidades foram e continuam sendo 2 instituições cruciais para a acumulação de significado e para a reprodução da colonialidade do conhecimento e dos seres. Então, a partir desse processo, né, colonial, que também está incluído as criações de museus das universidades, eu vou construindo esse processo. E dentro da proposta do processo de musealização, né, como uma série de ações, e onde estão incluídas a aquisição, pesquisa, conservação, documentação e comunicação, eu trabalho principalmente com a pesquisa, com a documentação e a comunicação, né? Inclusive, às vezes, dentro do processo da documentação museológica, através de projetos, né, que ajudam a trabalhar esse processo da documentação, e principalmente no processo da comunicação, que é o processo também expositivo. E uma coisa que é interessante para perceber dentro até dessa questão da documentação é que uma obra, né, de arte tradicional, as informações extrínsecas, elas são mais um adendo, né, mais uma informação, porque ela também é muito importante. No caso das obras tradicionais, as questões das informações intrínsecas, que são aquelas próprias da obra. Com a arte contemporânea, né, que vai tomar corpo, que vai ser também muito importante dentro disso, principalmente, né, as informações extrínsecas. Então, que são essas informações, né, de contexto, né, informação que vem das entrevistas com artistas. Quer dizer, esse tipo de informação, para a obra contemporânea, ela é muito importante. E dentro desse, né, abordagem, dentro desse eixo que eu escolhi para mostrar as imagens, para mostrar, né, as obras do Armando Queiroz, então eu acho que tem tudo a ver esse trecho do fado, né, tropical do Chico Buarque. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e, sinceramente, chora. Lógico que esse sentimentalismo só aumenta, né, a intensidade desse trucidar, desse esganar, desse torturar. E o Armando, ele observa que o processo histórico da Amazônia, ele depara-se com a história da violência. Então, eu vou mostrar vamos dizer assim, um pouco dessa violência, porque o Armando, ele tem uma ligação muito forte com esse tema,
ele, inclusive, localizado, ele mora num local, né, não, onde aconteceram, onde teve a Serra Pelada, próxima à Serra Pelada. Ele está mudando de Rondão do Pará para Marabá, que também é um lugar também de conflito de terras. E a gente começa com esse frame de um vídeo que está na coleção amazoniana, que é o Mar Dulce. Ele já foi exposto, porque ele é prêmio Marco Antônio Vilaça, ele já foi exposto no MAN, do Rio de Janeiro, e é uma obra, vamos dizer assim, exemplar no sentido dessa Amazônia, né? O Mar Dulce era o nome que o primeiro Vicente Inés Pinzón, um espanhol, foi uma das primeiras, vamos dizer assim, expedição a navegar no Rio Amazonas e deu o nome de Mar Dulce, Mar Dulce de Santa, agora esqueci o outro nome, depois fica só Mar Dulce, e só mais tarde, quando outro, né, o Orellana, que é o outro, né, espanhol, colonizador, ele dá o nome de Amazonas pela questão das índias, que ele pensava que as guerreiras eram índias, e associando a mitologia grega, ele dá o nome de Amazonas. E esse trabalho nasce, na verdade, de uma visita que o Armando faz ao Museu Ipiranga, onde tem toda uma ostentação e toda uma homenagem aos bandeirantes, que também foram, né, de forma violenta, né, trabalhando esse Brasil. E ele fica principalmente impressionado com uma espécie de aquário, sei lá, umas bolas que tem adornando as escadarias do museu, e ele olha para aquela placidez das águas e ele diz que certamente, né, como resposta a tudo aquilo que ele tinha visto, ele cria o Mar Dulce, né, esse vídeo. E aqui é um dos primeiros trabalhos que ele faz, de uma série chamada Série Reduções. Essa série, na verdade, Reduções é um nome que vem também dos espanhóis, né, na época da colonização, e na forma que eles encontram de criar, de ensinar, de impor, né, a fé católica. E as missões também eram chamadas de reduções, né? Então, esse é um trabalho, né, que tem início essa série em 1998 e vai até 2006. Aqui tem todo isso aqui, é muito interessante porque ele parte de um processo também do conhecimento, desse saber que é imposto dentro das instituições, vamos dizer assim, escolares. Esses eram decalques usados nas atividades escolares, e você tirava esses decalques, eram índios, né, com uma formatação totalmente estereotipada, e, ao mesmo tempo, retirar esses decalques, deixar só essas silhuetas, tem muito a ver com todo um processo também de visibilidade, né, e do que os índios, né, vão sofrendo com o processo, né, de colonização desde o século XVI até, vamos dizer assim, hoje, até as situações de hoje que estamos vendo. Esses eram os decalques. Ele depois faz um outro trabalho, que é o trabalho de reduções chamado Batismo. Isso está no acervo, tanto aquele outro que eu mostrei, como esse, está no acervo da UNAMA, da Universidade da Amazônia, que é uma universidade também, uma instituição do conhecimento. E aqui em que ele fez em 2005, é um vídeo que tem uns 18 minutos, ele é em tempo real. Licença. A queima, né, dessa figura do índio, a queima da vela, o tempo é justamente de acender a vela e a vela ir até o final, que é uma espécie de devorar, né, dessa figura indígena, né, da questão que a gente, o Armando sempre vai abordar dentro dos trabalhos deles, essa questão dessas devorações. E aqui, os cavacos, esse trabalho, ele começa dentro de um chamado Ponte Cultura Alemanha-Brasil, que é um trabalho feito
né, em colaboração com os dois. Eles vão para, chama Terra dos Rios, eles vão para um lugar chamado Vila do APU, que fica, é uma espécie de um sítio de uma artista paraense chamada Iser Campos, e eles ficam, tanto artistas alemães como os artistas brasileiros, eles ficam numa convivência de, acho que em cerca de 2 semanas, né? E aí eles fazem as experiências. O Armando trabalha com os cavacos, que, na verdade, ele diz que nós poderíamos aqui, então, perguntar o que contém, o que está contido nessas salas de instituição de ensino, voltada à produção e difusão do conhecimento. Cavacos brotam do interior do ignorado? Talvez ambas as respostas ainda estejam mantidas solenemente de parcial escuridão, à beira do abismo, à margem do olhar. Na verdade, isso tem a ver também com os apagamentos que vão acontecendo, não, que vêm vamos dizer, de pensar, né, desde o século XVI, no sentido de que vão apagando, no processo de colonização, vão apagando também, não só impondo um novo conhecimento e se apropriando de outros nossos, né? Então, os cavacos eram formas de abrigos, são uma espécie de telhas de madeira. E essas telhas são usadas pelos caboclos, que depois, vamos dizer, vão modernizando as suas casas e elas vão sumindo, né? Eu vou mostrar agora aqui. Aqui são os cavacos, né? Eles são, vamos dizer assim, feitos, isso aí é uma espécie de telha, né? E aqui são encontradas, aí a gente, inclusive, eu estava com o Armando nesse dia, a gente encontrou na beira da estrada, ele parou, foi lá, conversou. E então, aqui é a estrutura de como é feito esses telhados e esse conhecimento, mas depois ele vai sendo deixado. Eu até vi num artigo que estão querendo retomar também essas formas, né, de coberturas, porque ela, inclusive, ela areja mais a casa, né? Tanto que ele visita uma família que na frente era tudo tijolos e o telhado era de cerâmica, e eles, na verdade, depois iam para uma área que tinha essa cobertura com cavaco, porque ali era mais gostoso de conversar, devido a estar mais afinado com o ambiente. E aqui quando ele vai para Terras do Rio, lá nesse sítio de APU, e aí ele convida, né, esses cavacos são usados não só por ele, mas por todos os outros artistas, quem quisesse interferir, poderia interferir. Nessa última imagem, eles fazem uma espécie de muro de Berlim, os alemães escrevem depois, né, com o giz, fazem uma notificação, uma marca, e só que com a chuva isso é diluído, inclusive provoca uma emoção dentro com os alemães deles mesmos que tinham feito. Mas aí é como se essa parte do material também fosse uma parte de locomoção, de mudança, né, e de integração de trabalhos coletivos. Eles tanto foram usados, né, em trilhas. E esse mesmo trabalho é feito depois, tempos depois, no mesmo ano, no Forte do Castelo, que é um museu de origem, né, que está dentro de um lugar que onde está a Casa das 11 Janelas, está o Museu do Forte e o Museu de Arte Sacra. E esse é interessante você perceber toda uma relação de, vamos dizer assim, de algo que vem do elemento de uma construção vernacular com algo que é colocado e que é do início, vamos dizer assim, da construção de Belém, né, que é um forte, né, um lugar para defesa. E aí você vê toda essa mobilidade criada, que ele vai criar com esse mesmo material.
Aqui, na primeira foto, você vê o forte, ele dá também para o Museu de Arte Sacra. Então, toda uma fortaleza, né, colonial, vinda de uma construção colonial. E aqui, que é onde tem... Porque o museu ele fica ao lado de onde eram feitas as oficinas, né, inclusive com o trabalho indígena. Então, esse trabalho era... quer dizer, os cavacos, eles tanto caminhos, né, dentro dessa arquitetura, desse espaço, desse complexo. A arquitetônica... Marisa, 5 minutos, tá? Tá. Então, aí você vê todo um trabalho E aqui é um pastor que foi para fazer uma gravação para o canal dele, e, na verdade, ele é... Pelo menos dentro do processo fotográfico dos cavacos, ele é incorporado, né? E tem tudo a ver com essa produção. Destino Eldorado é um trabalho tanto de dissertação como de tese do Armando. E aqui, o Midas, né, por exemplo, esse vídeo está na coleção amazoniana, mas ele também está dentro foi no Museu de Arte Moderna, no Prêmio Marco Antônio Vilaça. E aqui é uma exposição no CCB que ele adquire uma nova, vamos dizer assim, interpretação. Aqui eram vários monitores antigos, e cada um deles, o vídeo era apresentado, mas em tempo diferente. Cada um era rodado dentro de um tempo, e isso dava também uma sensação de mergulho, como são as sensações de mergulho dentro das minerações, da exploração do ouro. Isso tem tudo a ver, isso aqui tem a ver com todo esse processo de sonho do Eldorado. Esse é o Ouro de Tolo, porque ele vai para Curionópolis, que é uma cidade próxima da Serra Pelada, que virou uma cidade fantasma, e ele pega um protétipo e ele faz essa moldagem em gesso, depois outro faz a moldagem em tolo de ouro, né, ouro de tolo, que é uma liga metálica sem valor nenhum. E isso é também da coleção amazoniana. E há todos esses processos, que são os processos que estão dentro dessa repercussão de violência, disso que ocorre tanto, não só na Amazônia, que está acontecendo muito hoje, que a gente presencia tanto. Então, a tabela 14 é uma tabela dada pela Comissão Pastoral, que ela passa depois a divulgar os nomes das pessoas condenadas à morte. Aqui está o site, que você pode ver essa lista, essa listagem sai sempre, né? Ela é anualmente publicada, e você tem as pessoas que estão marcadas para morrer. E entre eles está Quintino, vamos dizer assim, entre eles, não sei se ele saiu nessa lista, né? Mas Quintino é chamado Quintino Gatilheiro. Ele foi um homem, uma espécie de Robin Hood, uma espécie de Lampião, onde ele fazia a justiça justamente com as questões de terra, né? E ele morreu, né, numa emboscada a partir dessa questão mesmo muito forte, né? E o Quintino foi assim, esse gatilheiro que foi tanto mostrado, fotografado pelo Miguel Chicaoca, como ele também foi pintado, né, o seu retrato, pelo Éder Oliveira. Aqui eu vou, né, só dar as perspectivas curatoriais, né, que elas, na verdade, elas advêm desse processo que a gente está falando, né, que é a desobediência epistêmica e estética que abre e coloca sobre a mesa a opção descolonial, né? Eu acho que é essa desobediência que a todas essas questões, que inclusive nós fomos educados, criados, que talvez esteja a nossa perspectiva, né, de trabalhar essas questões, vamos dizer, com mais percepção desse mundo que a gente vive e com a perspectiva de mudar essas narrativas.
e essas questões. A descolonização do museu deve ocorrer tanto nos estudos acadêmicos quanto nas exposições e performances do museu. Uma das tarefas que temos diante de nós é engajar-nos em projetos descoloniais, desprender os princípios que justificam museus e universidades e formular, né, um horizonte de compreensão de condições de vida humana. Na verdade, a gente tem que aprender a desaprender, né, a todas essas normas que nós, na verdade, estamos incluídos e que fomos também formados dentro dessa construção tão cheio das normas que traz os vestígios da colonização e que está muito presente em nós. Então, acho que a gente tem vamos dizer assim, a obrigação, o sentido de perceber isso, e isso está dentro de processo também curatorial, que é uma forma da gente estar atento para essas questões e formular os nossos pensamentos e as nossas narrativas. Acho que eu consegui falar nos 20 minutos. Obrigada. Marisa, muito obrigada, muito instigante sua fala, acho que foi um ótimo começo para a gente. Então, agora continuamos com a apresentação da Clarissa Diniz. Clarissa é mestra em História da Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2013, e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É autora de livros como Crachá, Aspectos da Legitimação Artística, de Olinda e Recife, 1970 a 2000, e Gilberto Freire, em coautoria com Gleice Heitor, da Funarte 2010. Foi editora da revista Tatuí, revista de crítica de arte, entre 2013 e 2018. Foi gerente de conteúdo do Museu de Arte do Rio, o MAR, onde desenvolveu diversas curadorias, dentre as quais destacam-se Pernambuco Experimental, em 2013, do Valongo à Favela, Imaginário e Periferia, em co-curadoria com Rafael Cardoso, em 2014, Jaguataporã, Rio de Janeiro Indígena, em co-curadoria com José Ribamar Bessa, Pablo Lafuente e Sandra Benites, em 2017, e o Rio do Samba, Resistência e Reinvenção, em co-curadoria com Evandro Salles, Marcelo Campos e Ney Lopes, em 2018. Clarissa também é professora da Escola de Arte da Universidade do Parque Lage, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Clarissa, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, quem está aqui nos acompanhando. Então, eu queria compartilhar algumas reflexões que não são só minhas, são minhas e de Yuri Firmeza, né, que a gente vem, enfim, trocando e que elaboramos, né, como um texto para a revista, né, da UNB, a revista de Museologia. Então, aproveitando aqui esse encontro, queria, enfim, adiantar algumas reflexões que vão, enfim, aparecer depois nessa publicação. E essas reflexões são exatamente situadas, né, no encontro entre a prática artística, a curadoria e o processo de musealização. É uma triangulação aí, né, de onde partimos e em cujas fricções, né, situam-se essas reflexões mesmo, que começam em torno de uma exposição chamada Turvações Estratigráficas. Foi um projeto que aconteceu no Museu de Arte do Rio em 2013 ou 14, agora eu até já me esqueci a data, 13, e que foi uma exposição individual do artista Yuri Firmeza, um artista radicado no Ceará, que inclusive aconteceu em paralelo com uma exposição que Daniela Labra, que está aqui, né, fazendo parte dessa conversa hoje, curou também, uma exposição de Berna Reale, um artista do Pará. E essa exposição, enfim, ela acontece em 2013 no MAR, foi o ano em que o Museu de Arte do Rio estava sendo inaugurado, né? O MAR, enfim, talvez muitos de vocês estejam familiarizados, outros nem tanto, mas ele é um museu que surge dentro do seio de um projeto de
um grande projeto de reforma urbana no Rio de Janeiro, né, sob a alcunha, o apelido aí de Porto Maravilha, a maior operação urbana já realizada no Rio, que tinha como horizonte, né, a reforma de algumas regiões da cidade, pensando nos mega-eventos da Copa do Mundo e das Olimpíadas. O ponto central dessas transformações em curso foi a região do centro do Rio, em especial a região chamada de Pequena África, né, que é a região próxima à Praça Mauá, uma região que onde historicamente existiu todo o complexo da escravidão, desde o porto, os depósitos, mercados, hospitais, prisões, forcas, enfim, todo um complexo muito dolorido, né, dessa história do Brasil situado ali, que é, portanto, um lugar de profunda resistência, de muitas disputas, né, que estão em curso até hoje, e que se dão, enfim, de muitas maneiras, disputas que estão, enfim, em cada esquina, nas ruas, embaixo do solo, são disputas espirituais, enfim, econômicas, políticas, históricas. E o MAR surge nesse contexto, ele é parte, né, ele é financiado por essa operação urbana. Então, o dinheiro que se estimava, né, vender o direito à construção em altura para grandes empresas, grandes corporações do mundo inteiro, que, enfim, viriam investir no Rio de Janeiro, né, e, consequentemente, também no Brasil. Essa grana serviria como fundo para custear a reforma da cidade e custear também, né, dentro desse projeto de reforma, museus como o MAR, né, inicialmente custeados por esse tipo de verba. Projeto esse que se mostrou totalmente falido, né, enfim, os CEPACs, né, que são esses títulos de direito à construção que deveriam ser vendidos, né, enfim, para o capital estrangeiro, não foi vendidos, acabou sendo comprado pela Caixa, venderam muito poucos, enfim, a operação se provou, né, como outras operações, assim como as UPPs, etc., um fracasso do ponto de vista, né, social, econômico, e uma das coisas que surgiu e que, enfim, ainda está aí se mantendo aos trancos e barrancos é o Museu de Arte do Rio, que guardou a especificidade de ter sido a âncora do Porto Maravilha, ou seja, né, esse apelido dado a primeira coisa que fica pronto, né, num projeto dessa magnitude. O MAR foi primeiro elemento, primeiro dado visível, né, novo, entre mil aspas, na cidade. Portanto, se tornou, enfim, né, passou a ser a âncora do Porto Maravilha, e é nesse contexto que Yuri elabora esse projeto, Turvações Estratigráficas, e eu vou, enfim, passar umas imagens aqui do projeto enquanto eu falo um pouquinho sobre o que foi. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí, gente, a minha tela? Sim, estamos vendo bem. Tá, né? Deixa eu só ver como é que eu faço mesmo para poder botar, visualizar a prestação de slide. Bem, o projeto ele era entendido como um encontro, né? Yuri sempre disse que esse é um projeto, era uma exposição sem obras, não existia exatamente uma obra feita, né, no sentido tradicional, canônico da ideia de criação, feita por Yuri na exposição, mas o artista operou um gesto que produziu um encontro entre matérias, corpos, né, muito distintos entre si, que foram fundamentalmente, né, nesses vídeos que estão suspensos ao longo do espaço, que vocês vão ver, eram 3 tipos de imagens, que eram vídeos editados a partir de vídeos produzidos pelo Porto Maravilha, né, que mostravam, enfim, né, nessa ficção digital do que viria a ser essa cidade, esses vídeos super, enfim, higienistas, né, que tratam a cidade como uma maquete digital, enfim, branco, onde coisas são derrubadas e reconstruídas, né, com muita facilidade. Então, era uma edição desses vídeos institucionais, um pouco na tentativa de trazer para esse encontro esse imaginário institucional, de Estado, também do capital, né, privado.
Por outro lado, também vídeos de um elefante, né, closes, enfim, takes aí, plano de sequências que viajam sobre, né, por entre as reentrâncias de uma pele de elefante. Esse animal muito ligado, né, à longevidade, à memória. E no terceiro bloco de imagens, vídeos da avó do artista, Yuri Firmeza, que estava, enfim, atravessando um processo de Alzheimer. E são vários também planos sequências em que Jucineide, que é a avó dele, faz os mesmos gestos repetitivamente porque não lembra, né, tê-los feito antes, né? Então, são situações de uma espécie de eterno retorno, desde tomar uma xícara de café repetidas vezes, ou declamar o mesmo poema inúmeras vezes, ou entrar e sair do mar, né? Muitas vezes, né, dizendo que, enfim, fazia anos que não entrava no mar. Então, é nesse ambiente de projeção de futuro e de esquecimento, né, e de vivência, né, num meio Ouroboros, numa imanência radical, né, de um presente que esqueceu do seu passado e espera um futuro que nunca chega, que esses vídeos se dão na exposição. E o espaço é atravessado por outras duas grandes, né, grandes massas de matérias. Essas que a gente está vendo agora são entulhos, lixos, escombros retirados do Morro da Providência, um morro vizinho ao Museu de Arte do Rio, né, que naquele momento estava enfrentando um processo de remoção, né, compulsória, que era parte do projeto do Porto Maravilha, né, que previa naquele momento a retirada de quase 600 casas, né, 600 famílias do Morro da Providência, o que acabou não acontecendo, dada, né, a mobilização, a luta, a resistência dos moradores. Esse número foi bem menor no final, mas várias casas foram ainda assim removidas. E nesse processo de remoção, a prefeitura pichava as casas, né, com as iniciais SMH, Secretaria Municipal de Habitação, e uma numeração, né, e as casas que recebiam esse picho sabiam que seriam demolidas nesse processo, e à medida que elas, né, algumas centenas, eu acho que cento e tantas, chegaram a ser efetivamente demolidas, os escombros, os lixos não estavam sendo retirados no começo desse processo. As casas eram demolidas e em seu lugar restava uma espécie de, né, monte de entulho, que foram se acumulando, né, ocupando principalmente a parte mais alta do Morro da Providência. Então, parte desse entulho foi recolhido e trazido para a exposição, né, para entrar em contraste com outras matérias, outros corpos que a gente está vendo aí em vitrines, né, como aqui, enfim, cerâmicas, madeiras, vidros, objetos partidos, metais, né, então todas essas vitrines que foram também entulhos, também derivados de um processo de remoção, também compulsório, promovido pelo Estado, no caso, né, pela corte, praticamente um século antes, né, quando a região onde o mar se situa, a região da Pequena África, sofreu um grande processo de aterramento, né, aterramento esse que gerou, enfim, produziu a terra sobre a qual o Museu de Arte do Rio foi construído antes de ser museu, né, enfim, seus prédios existem, já existiam, eles foram transformados em museu, né, e ambos foram erigidos sobre uma área aterrada. E a matéria, né, para esse aterro saiu de alguns morros, né, do Rio de Janeiro, a gente está vendo fotos de alguns deles, como o Morro do Castelo, e aí a memória, né, os estratos, né, que estão aí abaixo do museu guardam a memória dessas remoções. Então, o encontro era um encontro também entre tempos, né, com quase um século de distância entre eles, entre duas categorias, né, de materialidades, ambas, né, derivadas de um processo de violência do Estado, de violência, né, que se dá pela remoção, mas que, né, se tornou material arqueológico, né, e materiais que retornaram à superfície, né, por meio do processo de escavação, que foi feito em toda a região para a construção, né, de novos prédios ou para o processo de retrofitagem, como no caso do mar, né? Enfim, esses objetos de um século antes, apesar de terem a mesma origem desde a Providência, foram considerados propriedade da União, material arqueológico, e esses outros retirados naquele momento do Morro da Providência, né, estavam sendo também derrubados por um processo de reforma urbana, eram, enfim, considerados o lixo, né? Então, nesse encontro, né, que tentava
produzir um anacronismo, né, no espaço, né, enfim, fazendo conviver testemunhas, né, materiais de violências muito equivalentes, mas separadas no tempo, né, estavam aqui de novo postas numa ficção de convivência, né, e que aludia, enfim, a um processo de sair né, debaixo do solo para a superfície e outro de ser derrubado, né, das casas que foram derrubadas, postas ao chão. E aí, esse projeto, ele ficou, enfim, em exposição no MAR. É um momento em que, historicamente, né, ali no começo dos 2010, 2011, 2012, 2013, muitas outras materialidades, muitos outros corpos, né, estão disputando os regimes de historicidade do Rio de Janeiro, do Brasil. Vocês, enfim, muitos devem conhecer a história do Instituto dos Pretos Novos, também nessa região. Enfim, um casal de moradores da região foi, enfim, reformar sua casa e nesse processo encontrou no chão um cemitério, né, um cemitério, o chamado Cemitério dos Pretos Novos, né? Essas pessoas que vindas, enfim, de África não resistiam, chegavam quase moribundas e eram em sua maioria enterradas numa vala comum, assim, uma vala que além de corpos, enfim, os corpos estavam misturados a vários outros objetos, né? Uma espécie realmente de enfim, de vala comum, de coisas e gentes, assim. E o encontro desse cemitério foi da maior importância, porque na memória, né, na memória das pessoas que habitam o Rio e essa região específica, a Pequena África, sabia-se desse cemitério, mas o defrontar-se, né, com evidência material da existência disso, que então se dava como memória, como narrativa, né, oral, foi da maior importância para determinadas lutas políticas, né, determinados marcos nessas disputas pelos regimes de historicidade, assim como estava acontecendo com várias outras escavações arqueológicas, né? E dentro dessas disputas está o fato inegável de que todos esses achados arqueológicos, né, se tornam a evidência material da escravidão, né, que foi muitas vezes negada, ou, enfim, num discurso negacionista né, de naturezas e interesses políticos diversos, foi diminuída, tratada como ficção, etc. E essas matérias vêm aí, voltam ao nosso encontro, né, voltam às visibilidades para lastrear, né, na matéria o inegável, né, desse holocausto. E então, dentro desse panorama histórico, né, que é também um momento de afirmação, né, do poder político, da agência política, dessas materialidades, outrora invisibilizadas, né, pelas várias camadas dos processos urbanísticos, que Yuri promove esse encontro entre matérias tão diversas no Museu de Arte do Rio. Deixa eu só tentar, gente, voltar aqui para o começo da apresentação, porque acho que vai até o final. E aí, acontece que, ao final da exposição, 72 desses objetos de entulho, né, que estavam aí, participaram da exposição, né, na condição de entulho, foram musealizados pelo MAR, né, a partir de um gesto de doação do artista, que doou esses entulhos para a instituição, e a instituição aceitou a doação, pelo interesse de conservar, né, dentro de sua coleção os indícios, né, as evidências materiais de um processo, né, que é também um processo, né, de violência, que é, no caso, Porto Maravilha, que é constitutivo da própria história do museu, né? Então, que o museu pudesse guardar em sua coleção os indícios de um processo de barbárie do qual ele também é produto, né? Do qual ele também faz parte, que ele também constituiu. Esses objetos são os mais diversos, daqui a pouco eu mostro a lista para vocês, e esse texto, enfim, essa reflexão que vai ser publicada aí na revista de vocês, surge
da inquietação de anos depois perceber que dentre os vários processos de catalogação da coleção do Mar, né, que, enfim, como qualquer museu está sempre revendo, né, os seus princípios de catalogação, enfim, passam por constantes revisões, enfim, que às vezes tem a ver com mudanças de sistemas, de base de catalogação, etc. Dentro desse processo, uma vez que a coleção veio a público, né, e se tornou acessível, ainda que de uma maneira muito simples, pela base de dados que está no website do museu, quando você busca pelo nome de Yuri Firmeza, por exemplo, além das obras do artista, né, que são, enfim, vídeos, fotografias dele, aparecem arrolados como sendo de autoria do artista essas 72, enfim, presenças, né, que foram doadas não na condição de obra do artista, né, mas transferidas para o museu na condição de escombros mesmo, né? A intenção é que elas habitassem a Reserva Técnica do Mar na condição de escombro, na condição, né, de evidência do Porto Maravilha, e não na condição de vestígio de uma obra de um artista, né? Então, isso né, motivou toda uma reflexão sobre esse paradigma da ruína, né, de como realmente, né, como o Andreas Heusen vai dizer, a ideia de ruína aparece como um traço constitutivo da modernidade a tal ponto que mesmo que né, o que enfim, é escombro, o que é destruição, ou nesse caso também o que é lixo, né, o que é tratado como lixo, ou levado a ser lixo, acaba ganhando, né, assumindo o lugar da ruína. Ruína, né, envolvendo também, né, nesse processo de arruinamento, um processo de estetização, um processo de higienização, né? Esse material todo, por exemplo, óbvio, ele, para poder estar no museu, né, todo esse entulho passou por um processo de conservação, de higienização que envolveu, enfim, veneno, lisoforme, desculpinização, etc. Então, enfim, é impressionante como a gente, né, no campo da arte, da museologia, né, e da própria curadoria, acaba produzindo, né, essas ficções, né, de atribuir enfim, a uma latrina, um guidão de bicicleta, enfim, um cartaz, uma peça de vaso sanitário, enfim, objetos que hoje compõem, né, o acervo do MAI, que foram derivados da destruição dessas casas do Morro da Providência, o caráter não de escombros, né, de um projeto urbano, mas de ruínas de uma obra de arte. E aí, isso nos traz para uma das perguntas, né, desse encontro, de vocês, que é a ideia da reexibição, né, de como reexibir, assim. Esse projeto, Turvações Estratigráficas, ele foi, como, né, Yuri disse, um encontro, ele é um encontro, ele não é uma exposição com obras, ele é uma exposição que é a proposição de um encontro entre tempos, entre espaços, entre corpos, entre matérias, né, que tem todos eles agência, né, e que só se dá exatamente, né, no momento em que elas se cruzam, se encontram e produzem seus atritos, né, produzem suas próprias contradições. Nesse sentido, Turvações Estratigráficas é um projeto contextual, né? Ele aconteceu não só contextualmente como um site específico, né, ligado exatamente a esse lugar ou a esse objeto, mas contextual do ponto de vista do tempo, né? Ele aconteceu num momento histórico específico, e é devedor desse momento histórico específico. Ele aconteceu porque aquele lixo estava de fato, né, o entulho estava realmente saindo dos lixões produzidos pela própria prefeitura na derrubada das casas para dentro do museu, né? Uma condição essa que contextualmente não se poderia reeditar pelo gesto do museu, né? Ele poderia ser eventualmente reeditado historicamente, né? Enfim, né? Como a gente viu entre o Morro do Castelo e o Morro da Providência, é uma espécie de reatualização, né, essas perversidades históricas aí, né? Mas não cabe ao museu reeditar exatamente o contexto histórico, de modo que nem faria sentido guardar essas peças como vestígios de uma obra de arte que é, por sua vez, uma obra de arte que não pode ser exibida novamente, né? Dada a sua dimensão radicalmente contextual. Ela aconteceu como um gesto naquele momento, né? E a sua reexibição enquanto obra de Yuri Firmeza é também politicamente ineficaz. Por outro lado, reexibi-las na sua condição de entulho, devolvendo ao museu, né? Devolvendo à instituição, enfim, aos artistas, aos curadores, enfim, quem quer que esteja implicado nessa instituição, a responsabilidade tão criativa quanto política de pensar, né, do que é, então, exibir os escombros que são constitutivos do próprio museu, né, do projeto que histórico e politicamente dá origem ao museu. Enfim, é uma missão para a instituição, né?
é menos confortável e, ao mesmo tempo, é mais politicamente produtivo se deparar com essa pergunta, né, de como, então, pensar uma nova exibição desses escombros, quais são as condições necessárias para a criação de contexto para falar, né, desse processo de violência, né, que é constitutivo da própria instituição, do que guardá-las como vestígios nunca mais passíveis de ser exibidos de uma instalação, né, que não pode ser reeditada pela radicalidade da sua dimensão contextual. Então, nesse sentido, o nosso processo de musealização, né, que transforma em ruínas de uma obra de arte, o que são escombros, né, de um processo político no qual o museu está implicado, nos salta aos olhos como uma encruzilhada que, né, para também aí fazer jus à apresentação da Marisa, é também uma encruzilhada da própria colonialidade, né, da qual o museu faz parte, né, a própria instituição arte faz parte, e guarda, a gente, enfim, guarda aí nós, né, eu estou falando aqui, eu e Yuri, que, enfim, escrevemos um pouco essa reflexão juntos, guardamos também a esperança de que essas matérias, elas têm agência, né, elas, assim como o retorno à terra, né, desses ossos do cemitério dos Pretos Novos, né, provocou aí toda uma inflexão nos modos de narrar a historicidade, os regimes de historicidade no Brasil. A gente acredita que essas matérias têm agência, né? Elas estão vivas, elas agem no mundo, né? E que elas também estão agindo, mesmo que embalsamadas, aí, mesmo que guardadas em várias camadas de plástico bolho, no silêncio, no zumbido de uma reserva técnica. E acreditamos que essa agência que a matéria possui, que não é um objeto inanimado, né? Que guarda uma historicidade que já está em curso, que já está acontecendo, agirá sem dúvida no mundo, assim, encontrará outros caminhos aí para responder, né, a essas encruzilhadas, enfim, e também tirar da nossa construção, tanto quanto normativa de pensamento, a ideia de que, enfim, existe um autor, né, um artista que é capaz de se apropriar, de disciplinar, né, as matérias, assim, e nos devolver a consciência de que mesmo o gesto de um artista está implicado num complexo de ações e de implicações tão grandes que o seu próprio gesto é também parte, né, é também matéria nessa complexidade, que não deve, por isso, prevalecer sobre a corporeidade, sobre a materialidade dessas outras presenças, né? Como no caso dos escombros que vieram do Morro da Providência. E aí, para isso, eu vou só passar aqui a lista do que são esses objetos, enfim, essas presenças que estão no acervo, né? Então, vocês estão vendo aí, tem vergalhão, armário, jornal, chapas, telhas, mochilas, panelas, guarda-chuvas, garrafas, brinquedos, calendários, enfim, uma carcaça de fita VHS, enfim, bola estourada, perna de boneca, torneira, enfim, um tanto de evidências, né, desse processo de desmonte, de destruição, né, provocado pelo Porto Maravilha, que estão aguardando, né, enfim, aguardando espaço e, ao mesmo tempo, construindo, provocando, cavando seus próprios espaços de agência dentro da instituição, museu, e, obviamente, dentro dessa circunscrição maior que a gente chama de arte, ou, enfim, ou mesmo de história. Era isso, gente. Eu só, enfim, acho que coube no tempo aí, depois a gente conversa mais, enfim, problematiza mais. Maravilha, brigadíssima, Clarissa. E agora nós vamos à apresentação da curadora independente e pesquisadora Daniela Labra. Daniela é pós-doutora pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo projeto Depois do Futuro, Ruínas e Reinvenções da Modernidade nas Artes Contemporâneas, que ela fez de 2014 a 2016. Doutora em História e Crítica de Arte, pela pós-graduação da Escola de Belas Artes da UFRJ, com a tese Legitimação Internacional da Arte Brasileira, Análise de um Discurso, de 1940 a 2010, vencedora do Prêmio Gilberto Velho de Teses da UFRJ 2015 na área de Letras e Artes. Desenvolve projetos de curadoria, escrita crítica e pesquisa nas áreas de artes visuais,
atuando principalmente nos temas arte brasileira, processos históricos e estéticos latino-americanos, performance arte, performatividade e arte e política. Ministra os cursos Curating Performance Art e Art and Politics no Node Center. Professora de Teoria da Arte e História na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, de 2010 a 2016. Crítica de Artes Plásticas no Jornal o Globo, de 2014 a 2016. Curadora da Frestas Trienal 2017, entre pós-verdades e acontecimentos, no Sesc Sorocaba, São Paulo. Reside e trabalha entre o Rio de Janeiro e Berlim e colabora com as revistas Select, Sesc São Paulo, Plataforma Insurgências e NGBK Berlim, entre outras. Daniela, boa tarde. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde a todas, todos. É muito bom assim, ouvir, né? Marisa, Clarissa, acho que são falas que se complementam, né? Eu trarei aqui um pouco mais, uma fala um pouco mais, digamos, relacionada a estudos de caso, né? Um grande estudo de caso, mas que, de certa forma, também surfa, por assim dizer, em algumas questões colocadas pelos colegas, né? É muito bom ver também a apresentação da Clarissa no sentido em que tal exposição ocorreu na época em que estávamos aí também, as duas, né? Pensando em outras exposições diferentes ao mesmo tempo. No caso, eu estava trabalhando com Berna Reale, foi uma exposição bastante interessante também. Mas, enfim, eu vou compartilhar com vocês aqui, vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo? Sim, né? Vou compartilhar com vocês, então, aqui a minha tela. E eu gostaria de apresentar, eu trouxe, então, para esse encontro, um estudo de caso referente a uma exposição com o acervo do Arthur Bispo do Rosário, né, que nós fizemos em 2016, chamada Das Virgens em Cardumes e da Cor das Auras, né? Bom, esse projeto foi um projeto pensado a partir de um convite do diretor da instituição, o curador Ricardo Rezende. Nós fomos contemplados com um edital da Prefeitura do Rio de Janeiro, e todo esse período, também por conta da Copa e das Olimpíadas, todos esses eventos que aconteceram na cidade, muitos editais, né, foram lançados e com possibilidades de realizarmos aí eventos, né, exposições de grande envergadura, né? Então, o Ricardo me convidou para pensar esse projeto, né, relacionando a obra do Bispo do Rosário com artistas que trabalhassem a performance. A performance arte é uma coisa que eu pesquiso há muito tempo. Eu gosto de comentar, de lembrar que a minha formação inicial é em teoria do teatro. Eu trabalhei como atriz muitos anos, jovem, então é algo que me chamou muito a atenção, essa produção da performance, ainda na universidade, como sendo algo entre, né, que não é exatamente teatro, no sentido da representação cênica, e também não é a realidade nua e crua, né? Então, a performance ela tem essa característica de estar entre, e também levando a pensar diversas questões acerca da própria noção de representação na arte contemporânea. Bem, mas o ponto aqui, né, a gente partir da obra do Bispo do Rosário para pensarmos essa relação com ações e também com obras de outros artistas que não só fossem ações performáticas, mas cuja performance, por assim dizer, também estivesse presente em vídeos, fotografias, instalações, tá? O projeto durou 1 ano, ele esteve 1 ano em cartaz, é um museu, para quem não conhece, é um museu bem simples, né? Aqui temos um pequeno texto, simples no sentido de estrutura, né? Ele vem se estruturando ao longo do tempo. Como nasce esse museu? Acho que isso é uma coisa importante, né? O Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, ele nasce após a morte de Bispo do Rosário, né, que deixa aí um legado de 800 peças. E aí acho interessante, né, comentar algo que a Clarissa coloca, né, das ficções de atribuir ao objeto o caráter, aí no caso, de obra de arte, né? O bispo passa 50 anos internado na colônia Juliano Moreira, né? O complexo manicomial Juliano Moreira, na zona oeste do Rio de Janeiro, e
justamente quando ele falece, não sabiam o que fazer com a quantidade de obras, de peças, na verdade, que ele foi confeccionando ao longo da sua vida, né? Não sei se todos sabem a história do bispo. Ele entra jovem, acho que no ano de 1928, me parece, a primeira, ou 38, a primeira internação dele. E ele, enfim, ao longo desse tempo todo, na Juliano Moreira, ele vai sofrendo um processo de alienação a partir de diversas violências. Ele era inicialmente marinheiro, né? E também praticava boxe. Por ser um homem muito robusto, forte, colocavam ele, né, os próprios funcionários do manicômio usavam do bispo para intimidar outros internos, né? E, digamos, colocar ordem na casa. E o que aconteceu é que numa dessas ações, para assim dizer, o bispo ele perde o controle, acaba usando muito da violência e ele então é colocado numa solitária durante vários meses e ali ele entra então num processo de ter visões, né? Começa a escrever nas paredes e começa, enfim, a cada vez mais, digamos, a falar com Deus e tem para si então essa visão de que ele teria a missão de catalogar as coisas do mundo para enviar a Deus, né? Então, assim, se passam 50 anos, o bispo ele vai, pouco a pouco, acumulando uma série de objetos e elementos na sua cela e dali ele vai fazendo bordados. Aqui, como vemos, ao fundo é um estandarte, né? Que seria originalmente um lençol, né? Ele se utilizava de materiais e elementos que estavam ali à disposição no hospital. Às vezes ele conseguia conseguia cigarros, e aí trocava cigarros por linha, né, ou por agulha, catava plástico, coisas que estavam ali, e nesse sentido é interessante também pensar a fala da Clarissa, né, fazendo uma espécie de aproximação, não vou dizer paralelo, né? Mas muitas das obras do bispo, né, o que ele deixa, esse legado que ele deixa, são coisas, objetos, né, feitos com matérias muito frágeis, né? E catalogar e, consequentemente, conservar isso é um grande desafio. Eu vou continuar falando sobre isso, mas passando aqui para vocês só a lista de artistas que participaram, né, da nossa exposição. Esse é um detalhe de um bordado, justamente em que aparece essa frase: venham as virgens em cardumes. Eu achei isso, né, literalmente uma loucura. Eu achei essa imagem muito bonita, na verdade, uma imagem surrealista, né, de virgens vindo em cardumes. E a continuação do título enorme dessa exposição E da Cor das Auras, é porque o bispo, ele na sua cela, né, já totalmente tomada de objetos, e era o seu universo, para entrar na cela do bispo, ele fazia uma pergunta: qual é a cor da minha aura? E sabiam que a resposta tinha que ser azul. Se a resposta fosse verde, você não entrava. Então ele sempre pedia para perguntar qual é a cor da minha aura, então a resposta era azul. Essa é a entrada da exposição no salão principal. Bem, eu estava aqui falando um pouco da própria história do museu, porque tudo se confunde, né? O museu, o bispo, a ideia dessa exposição, né, com as performances. O que nós vemos aqui é uma instalação do artista Siri, são turíbulos, cada um deles emitindo um som, né, um cântico, uma reza de diferentes religiões, em diferentes idiomas, de diferentes origens. Então também havia a ideia nessa exposição, justamente porque há todo esse lado místico e também mítico, né, em torno do bispo. Falávamos de performance, trabalhos que falavam do corpo e também que lidavam com noções de misticismo e religiosidade, né? Veja bem, não é religião, tá? Nós falamos de espiritualidade, religiosidade no sentido bastante amplo, né? Então a entrada dessa exposição tinha esse céu com esses turíbulos e som, né, emitindo sons e cânticos diferentes. Bem, aqui é uma imagem geral da exposição. Essa foto é minha, péssima, mas temos muitos bons fotógrafos, mas essa imagem é uma imagem de cima.
triângulo eu gosto bastante. E aí eu continuo falando um pouquinho da obra do bispo e também, pouco a pouco, da minha proposta aqui, né, nessa apresentação. Então, é importante saber que o bispo surge, digamos, como artista, né, como esse grande referente da arte brasileira, contemporânea, popular e extemporânea, né? Sabemos também que essas questões, né, do que é popular, do que é erudito, o contemporâneo, enfim, isso também está sendo colocado em xeque e essas fronteiras vêm sendo cada vez mais diluídas, né? Mas é importante saber que, justamente, quando o bispo morre e deixa, então, essa série, né, de peças, não se sabia o que fazer com aquilo. Ele já ocupava uma ala completa de um pavilhão, ele começa numa cela e isso vai aumentando, ele ganha mais espaço por conta dos seus objetos no final da vida. Então, como eu disse, ele já ocupava todo um pavilhão, né? E surge esse acervo. Parece que um ano antes da sua morte, que foi em 89, o crítico Frederico Moraes ele faz uma visita à colônia, não é? E à cela do bispo, a esse pavilhão. E eu não sei se foi na mesma época ou junto, enfim. Em seguida surge o Fantástico, o programa Fantástico, e fazem também uma matéria sobre esse interno, né, que estava aí trabalhando há tanto tempo. Então, quando ele morre, não se sabe o que fazer com essa quantidade de peças, né? O Frederico Moraes então é chamado, ele é o primeiro a fazer realizar uma exposição com obras do bispo no Parque Lage, e ele começa então um processo, o crítico, né, começa um processo de catalogação dessas obras junto com museólogos, né? E aí, enfim, é interessante, é importante, mas ao mesmo tempo é curioso, porque muitas peças do bispo elas foram desmembradas também e foram ganhando nomes, né? Não tinham nomes. Mas aqui então temos, por exemplo, os estandartes, né, ao fundo. Na parede vemos uma espécie de faixas, enfim, são as faixas de missa. Ele confeccionou cerca de 80 faixas de missa. Então, eu procurei apresentar na exposição tudo que tivesse a ver com corpos, movimentos, as indumentárias, né? E aqui no meio temos então o manto, né? O manto da apresentação, que na verdade ele passou, né, décadas confeccionando esse manto, ele usava esse manto e a ideia é que ele fosse recebido nos céus, né? Ele fosse para o céu com esse manto, mas como vemos isso não aconteceu, né? O bispo é enterrado sem o seu manto vira uma grande relíquia, né? E hoje é uma peça que já foi exposta em diversas partes do mundo, é uma peça única. E em frente temos aí uma jaqueta, enfim, parece uma jaqueta de marinheiro, de almirante, que seja, e ela é toda bordada e com o título, né, ou enfim, a gente pode chamar de título. E todas essas coisas elas foram dadas às obras do bispo, inclusive o título de obras, tá? Essas obras de arte elas foram nomeadas dessa forma. Mas essa jaqueta escura, ela vem bordada a frase "eu vim". Eu vim dia 28 de dezembro de 1938, isso é 38, tá lá. Ele começa a bordar, é o primeiro bordado que ele faz, narrando justamente a primeira vez que ele é levado para um manicômio. Ele se perde na cidade, chega numa igreja no centro do Rio e ali entra em contato com os padres, que veem que ele está ali perdido, e ele fala que ele estava falando com Deus e ele tinha um recado para os padres. E aí os padres chamam uma ambulância, enfim, que seja o equivalente, e ele é levado então para a Praia Vermelha na sua primeira internação. E aí, bem, com essa exposição, né, surgiu a ideia de apresentar também com a maior dignidade possível, né, a obra do bispo, no sentido também de criar um ambiente grandiloquente. Eu acho que talvez seja uma característica dos meus trabalhos, enfim, mas essa grandiloquência e teatralidade, não é? Era algo que me interessava explorar, né? Ou seja, explorar também a própria performatividade do espaço expositivo, que é algo que também coloca, não nesse sentido, mas a Marisa fala, né? Da descolonização da curadoria com novas formas de dar a ver as obras e também, eu acredito, de acolher o próprio público, né? Então, o que nós vemos aqui
nesse centro. Essa é o salão principal, tá, do museu, que eu não comentei, mas o museu, este museu, era a antiga sede administrativa da colônia Juliano Moreira, e justamente ele vira museu para acolher essa coleção, que virou uma coleção de obras de arte e peças únicas do dia para o outro. Então, era um museu que virou museu sem ter a menor condição de ser museu, né? Até hoje, as condições são bastante complicadas, bem precárias, né? Eu sei que há todo um esforço de higienização dessas obras, parece que conseguiram, né, com o apoio do Itaú Cultural recentemente, o que é muito importante, mas assim, o estado de conservação das obras é muito, muito precário. A gente pode ver que essas obras inicialmente elas eram todas azuladas, as costuras, os bordados, e estão perdendo a cor. Também a minha foto é bem ruim, né? Mas eu gostaria de analisar um caso com vocês aqui, né, além de falar da exposição como um todo, mas o enfoque aqui é, sobretudo, as performances, duas performances, né? Uma delas, a performance da artista Eleonora Fabião. Ela é atriz, encenadora, né, coreógrafa, professora da UFRJ, de artes da cena. E ela é uma grande conhecedora da obra do Bispo. Então, o que nós Daniela, estamos 5 vendo... minutos, tá? Já? Nossa, como o tempo passou correndo, né? Rápido, né? Então, também falei pra caramba. Mas então, o que nós vemos aqui são duas peças que foram, três peças, na verdade, que foram colocadas pela Eleonora Fabião, né, dentro desse processo de retirá-las do acervo, né? Ela propôs uma ação chamada Azul, 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 né, em que ela realizou durante o primeiro dia, né, no primeiro dia de abertura da exposição, ela realiza, portanto, uma série de 6 performances com colaboradores. Eles dormiram no museu, nas instalações do museu, e uma das sugestões, e isso foi proposto assim, muito antes da gente conseguir imaginar que seria possível fazer, ela propôs levar o manto e outras peças do bispo para o lado externo, né, para o exterior do museu. Bem, nós tivemos um grande embate aí com a Ana Cavalcante, né, museóloga do bispo, porque as condições de manutenção são muito, muito precárias, né? E, enfim, muitas discussões, e finalmente conseguimos, né? Criamos uma caixa, essa caixa de acrílico, ela foi feita exatamente para poder ser levado. Eu lembro de um colega, Marcelo Campos, né, queridíssimo, que já tinha feito uma exposição ali, ele criticou, né, o fato da gente criar uma certa mística, mistificar ainda mais essa peça, né, levando ela para o lado de fora do museu. Mas ocorre que desde o falecimento do bispo isso nunca tinha acontecido, né? Ela nunca tinha ido para fora. Então nós conseguimos, com muita luta com a museóloga, e essa peça saiu do museu às 6 horas da manhã, porque era o único horário possível, por conta da luz, né, disso poder circular, e a peça deu apenas uma volta em torno do museu. Esse grupo realizou também outras ações ao longo do dia, durante todo o dia da nossa abertura, com outros objetos que foram inseridos dentro da exposição depois, ou seja, eles faziam um percurso com as peças e as peças entravam na sala expositiva, né? E aqui, finalmente, a última das ações, essa senhora aqui de casaco cinza é a Ana Cavalcante, chorando muito, ela ficou muito emocionada. Encerramos, então, essa ação com essa peça Eu Vim, né? Os artistas, então, os performers, enfim, coreógrafos, eles entravam no espaço expositivo e acomodavam essas peças, gerando, então, aquela configuração que nós vimos de início, inclusive essas luzes, né? Como nós podemos ver aqui. Aqui temos fotos das ações, né? Encerrando, então, acho que é interessante passar para vocês essas outras imagens. Nós convidamos a artista Laura Lima a participar da exposição e ela, então, propôs a reencenação de 2 performances, né? A primeira aqui, Bala de Homem, Carne, Mulher, Carne, de 97, reencenada em 2016, que pertence ao acervo do MAN de São Paulo, e aqui, Quadris de Homem, Carne, Mulher, Carne, que pertence ao acervo do Núcleo Contemporâneo do MAN. Pelo fato da artista estar viva, não é? Essas peças, essas obras, essas performances não foram requeridas para serem reexibidas ou reencenadas no museu, nessa exposição, né?
Tivemos uma série de residências de diferentes artistas, o próprio Maurício Yanez trabalhou ali. Então, assim, havia uma comunicação muito viva, não é, entre artistas e também o acervo. Ao fundo temos aqui o Bispo, e olha uma coisa interessante, do lado da performer, o que temos é essa grande bandeira, acho que isso é muito para a gente já ir encerrando e pensar, né? Esse pano que vemos pendurado aqui, ele tem uma série de bordados, e essa parte branca que nós vemos, na verdade, ela era coberta por uma bandeira do Brasil de plástico, que se desfez, se desintegrou. Então, se a gente olha para essa peça e vê uma bandeira do Brasil de plástico, ela vai ter um significado completamente diferente, né? Eu não sabia, né? Só soube disso depois, mas enfim, o que temos é esse objeto aqui. E essa sala também tinha imagens do Dalton Paula e do Divino Sobral, e todas essas peças elas evocavam religiosidades, né? E muitas delas também faziam referências a religiosidades, vou usar no plural, afro-brasileiras, né? Não era uma só, mas diversas referências, né? Enfim, então dessa forma nós conjugamos, estou terminando, a obra do Bispo com a performance, né? E eu queria pontuar essa história justamente da nossa museóloga tendo um infarte, praticamente, ao tirarmos o manto de dentro do museu. É isso, gente. Muito obrigada e abrimos aqui a discussão. Prazer falar para vocês. Obrigada, Daniela. Desculpa aí, o apito não era para ter soado tão alto para vocês. Falei pra caramba. Imagina, foi ótimo. Então, a gente está recebendo já algumas perguntas aqui pelo nosso chat, né? Estamos abrindo o nosso debate. Enquanto as perguntas estão chegando, eu já tenho uma aqui para vocês. Vou usar da minha prerrogativa de moderadora, né? Para poder, então, já apresentar uma pergunta para vocês três. Queria saber um pouco da posição de vocês três como curadoras, né? E das curadorias que vocês fazem diante da desobediência epistêmica que foi definida pelo Walter Mignolo e que a Marisa trouxe, né, no final da apresentação dela. Quais são as táticas que vocês identificam ou que vocês utilizam para descolonizar dentro das exposições e das performances no museu, no caso aí que a Daniela mencionou, né? E, por outro lado, quais são os desafios que vocês veem para que o museu, ao assumir a crítica que vocês apresentam com essa prática da descolonização, qual é o desafio para o museu colecionar essas obras, poder trazer para dentro dele, da reflexão dele, né, aí, como o caso que a Clarissa apresentou, né, tanto essa obra como também toda essa carga histórica e biográfica, né, da obra. Queria saber um pouquinho de vocês três a respeito. Vai lá, quem começa? Quem começa? Quem quer começar? Quer começar, Marisa? Né? Vai lá, Marisa. Vai lá, você começou, vai lá. Que são duas, Então, né? tá Essa da desobediência, né? E das estratégias de desobediência, outra coleção e descolonização, né? Eu entendi que são dois. Bom, acho que essas estratégias, né, dentro dos nossos processos, né, curatoriais, primeiro, a gente acaba promovendo narrativas dentro do processo da exposição, né? E eu acho que, na verdade, eu acho que quando a gente começa a assimilar essas questões, ela também, ao serem assimiladas, a gente vai, na verdade, construindo pensamento crítico e, através desse pensamento, acho que a gente fica atenta àquilo que a gente quer, vamos dizer assim, exibir, o que a gente quer que seja comunicado, que, na verdade, a gente está estabelecendo um processo, né, de comunicação. E eu acho que ao nos emprenharmos, né, dessas questões e ao ficarmos atentos ao construí-las, as narrativas, eu acho que isso já, de certa forma, já vai emergir, já vai aparecer naquilo que é mostrado. Mas eu acho que também é algo complexo. Eu acho que não é tão fácil você tornar visível esse pensamento.
Eu acho que ele está em você já é um começo, mas não é uma garantia de que isso, ao ser executado, ele na verdade, ele traz e ele torna visível essa discussão. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que é isso, pelo menos, que eu percebo, né? Porque isso está em construção também dentro de mim, né? Quer dizer, eu falo por mim nesse sentido, né? Então, isso são coisas que realmente me interessam, são questões que, de fato, eu me envolvo, né? Mas ainda estou em construção, né? Não sei qual é a outra parte, que agora eu já esqueci. Para saber sobre os museus, né? Por outra parte, como é que as coleções, como é que os museus podem, né? Quais são os desafios para que eles consigam trazer essas obras para dentro de suas coleções? Eu acho que, primeiro, vai depender muito dessa equipe, desse museu. Inclusive, se for um museu de Estado, é muito mais complicado, né? De Estado, né? Que tenha, porque, de alguma forma, nós enfrentamos, acho que um dos primeiros, né, enfrentamentos são as aquisições. Na verdade, essas aquisições vêm através das exposições ou dos convites para doações. Então, acho que o processo inicial é um processo da aquisição, seja por meio de doação, seja por meio da compra, né? Então, acho que esse é um dos primeiros enfrentamentos, principalmente para os museus. Eu acho que os museus particulares também, no sentido de que eles não têm a verba suficiente, né, para estabelecer. Mas acho que, dentro desse gerenciamento de museu, acho que tem que ter, né, também uma equipe que esteja afinada com esses princípios, né, até para ela poder estabelecer e também ver, observar o que ela já tem, né, dentro do seu acervo, porque não é só adquirir, é também aquilo que vai vir, né, é o que tem ali e o que vai vir, né, que pode somar a esse discurso. Aí Uhum. Quer comentar, Clarissa? Posso comentar, acho que além dessa questão da equipe e tal, penso que um dos desafios para descolonizar coleções, no caso de coleções de arte, é descolonizar a própria ideia de arte, assim, né? Porque se a gente coleciona essa coisa chamada arte, se a gente não questiona, né, os princípios, né, de atribuição, né, do direito a ser arte, da legitimidade a ser arte, alguns objetos em detrimento de outros, algumas performances em detrimento de outras, né, algumas existências em detrimento de outras, a gente dificilmente vai conseguir descolonizar as coleções, né? Então, assim, eu acho que passa por isso, e isso significa também um entendimento muito profundo dos limites, né, da concepção euroetnocêntrica da arte, assim, né, e que é o nosso legado, né, que é, digamos assim, a nossa matriz, né, tudo que a gente, pelo menos assim, né, nos países que foram colonizados, né, nas nações colonizadas, a gente tem esse legado muito direto, né, e aí eu acho que, enfim, tem que fazer esse questionamento radical, entender esses limites, entender onde esse referencial de arte não é universal, não alcança tudo, onde ela se esgota, sabe? Compreender suas circunscrições, enxergar o que está fora dessas circunscrições, né? Questionar, né, todas as implicações de poder econômico, poder simbólico, social, enfim. E aí esgarçar mesmo as ideias de arte, assim, e aí, quiçá, até talvez conseguir trabalhar assim com uma ideia do sensível, do imaginário, né, da criação, para além da ideia de arte, né? Porque eu acho que também tem isso assim, a ideia de arte é profundamente não só colonial como colonizadora, né? Assim, a arte, ela chega e coloniza processos sensíveis, é uma coisa assim constante, né? Então, também conseguir falar e exercer e praticar, né, os nossos, né, sei lá, os nossos devires, nossos desejos, né, e nossas vontades de criação para além da obrigação, né, da compulsoriedade de ter que se relacionar com essa ideia de arte. Isso é um direito que deveríamos ter todos e infelizmente não temos, e que parece que escapa cada vez mais das nossas mãos, né, assim, as pessoas se sentem cada vez menos no direito de praticar arte como se praticassem futebol, né? Tipo, é isso, assim, no Brasil todo mundo pode praticar futebol e não precisa ser jogador de futebol. Agora, se você praticar arte no Fortíssimo, você não pode, sofre reprimendas e tal. Então, assim, isso parece que nos escapa. E eu acho que um horizonte do processo de descolonização
da arte é a própria retirada da ideia de arte, do monopólio, da onipotência, da onipresença absoluta em relação ao sensível, sabe? E tirar essa ideia, assim, né, enfim, da frente como a única forma possível de pensar, né, a criação. Perfeito. Sim, sim. Eu queria complementar, porque eu estou totalmente de acordo, né, com as colegas, e sim, acho que estamos nesse momento, né, mais do que nunca, perguntando o que é arte, quando é arte, qual arte, né? De qual arte estou falando? Há muitas artes, né? Porque o próprio processo de modernização, de modernidade, jamais foi um processo homogêneo, né? Então, ele tem a ver com os processos e os contextos locais. E isso gera também supostos discursos ditos modernos, não é? Batizados por outrem, não é? E de acordo com processos históricos, né? Então, exatamente, né? Essa desobediência epistemológica tem a ver com entender os próprios processos históricos, os nossos contextos e de qual arte estou falando, e, sobretudo, para quem, né? Esse projeto do Bispo, ele é um projeto muito caro para mim, né? Dentre outros também importantes, mas ele justamente foi feito nesse contexto, um antigo complexo manicomial que ainda tem postos de atendimento a pacientes mentais, e também tem o Instituto Manfredini, o Hospital Psiquiátrico Manfredini, que é só para mulheres internas. Então, nós tínhamos um público muito variado. Era um público de moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma área, enfim, classe média baixa, pessoas pobres, né? Muitos estudantes de escolas públicas e muitos frequentadores desses centros psiquiátricos, né? De recuperação de tratamento. Então, assim, tivemos artistas que são dali, né? Do próprio núcleo artístico da colônia Juliano Moreira, pessoas que já foram internos e hoje passam o dia lá e trabalham nos ateliês. Tivemos artistas que participaram da exposição também, né? E tivemos esse público que se engajou de uma forma maravilhosa. Não consegui mostrar uma imagem aqui de uma performance da Pamela Castro, em que ela, enfim, atravessava com um longo vestido, pesava, sei lá, 20 quilos, um vestido rosa, questionando todos aqueles clichês, né, com relação à mulher, a maquiagem, o rosa, etc. E em um determinado momento, ela sai do museu e se corta com uma gilete. Ela escrevia no peito. Por quê? Né? Se cortava. E ali uma das artistas, a Patrícia, esqueci o sobrenome dela, ela foi muito tempo uma interna ali da colônia, e ela hoje em dia é uma artista dos ateliês dali, e ela participou da exposição. E ao ver a Pamela se cortando, ela ficou assim desnorteada, e ela falou para o Ricardo Rezende, ela comentou: mas vem cá, eu fui internada porque eu me cortava. Por que isso é arte? Entendeu? E ficou arrepiada, porque isso assim, gerou um problema, não um problema, mas uma problemática que nós não estávamos esperando. Há uma questão ética também ali de lidar com os tantos outros, porque nós também somos o outro, né? Nós somos os outros naquele lugar, né? E foi muito interessante assim, pensar mais uma vez o que é arte, qual arte e para quem estou falando. Então, nesse projeto, teve uma série de residências que foram fundamentais, né, para também pensar esse outro. O outro somos nós, o outro é ele, e outros corpos, né, onde nós também estamos inseridos com os nossos corpos. Né, essa relação hierárquica, né, ele e eu, enfim, ele, eu, nós, né, falando do Ricardo Basbaum. Né? Enfim, obrigada. Maravilha, gente, incrível. Vamos lá, recebemos já 2 perguntas. A primeira é do Emerson Dionísio. Ele está perguntando para a Marisa e para a Clarissa. A artificação de imagens e processos históricos parece ser irresistível aos museus quando artistas reconhecidos interpretam processos sociais e históricos, como nos casos aí do Yuri e do Armando que vocês apresentaram. Tudo que o Museu de Arte toca parece se transformar em arte. Na opinião de vocês, quais os perigos para os movimentos com agendas políticas e sociais importantes ao usar o sistema da arte, museu, artista, curador, como canal para visibilizar suas pautas? Então, essa é a primeira pergunta. Temos também a pergunta do Pedro Ernesto Freitas Lima, que aí ele coloca para todas que quiserem responder. Quais os problemas que vocês verificam na relação entre objetos e narrativas nos processos de musealização e do dar a ver? Sobreposições, tensões? Quem começa?
Eu comecei, aí Clarissa pode começar dessa vez. Tá bom. Então, a pergunta de Emerson, né? Eu acho que essa é uma das, assim, das grandes perguntas para a arte, né? Assim, como a gente herdou uma certa fantasia à universalização da arte, né? Tipo, a gente porque a arte é uma coisa universal, né? Que tipo, tá em todas as culturas, tem essa fantasia, né? De que é universal, tal. A arte, eu acho que ela acaba performando ela fagocita tudo, ela engole tudo. E eu acho que talvez seja devedor dessa ideia universalista, que está muito no fundamento, sabe? Assim, do que a gente chama de arte hoje. Então, ela devora tudo. E aí é um território que pode ser, né? Essa devoração, essa fagocitose tão intensa, ela pode ser muito útil como aliada, realmente, né? Para visibilidades e para estratégias de luta, mas é também um território movediço que captura qualquer pauta, assim, né? Captura de pauta é uma coisa, tipo, básica do mundo da arte, não só dos movimentos, né? Políticos, sindicais e tal. Então, eu sinto que... Eu não sei, eu acho que a arte não salva, eu acho que tem que se relacionar com o mundo da arte, entendendo que é um campo social, econômico, político como outro, sabe? Sem atribuir salvacionismos a ele, e entendendo que é assim como outro, né? Um outro campo social com várias estratégias. Estratégia para entrar e estratégia para sair, sabe? Estratégia para poder saber que está entrando, que é aliança, e em algum momento sai também, porque a aliança não se interessa, né? Todas as alianças que aquele campo oferece. Então, eu acho que talvez, assim, não sei, eu penso que é um pouco deixar de lado essa ideia salvacionista da arte que cura, não sei o quê, sabe? Eu acho que isso também é um legado meio missionário, meio colonial, assim, acho que não tem nada a ver com a vida real do mundo da arte, que é, assim, realmente super econômica, política e socialmente, né, circunscrito e negociado e implicado, etc. Acho que deixar isso de lado e ser muito consciente, sabe, dos limites e das estratégias para entrar, que eu acho que pode ser útil, mas também para sair. Eu acho que você, tipo assim, entra, mas entrou, já encontra 1, 2, 3 portas de saída, deixa elas à vista. Porque, assim, tem que negociar com esse sistema, entendeu? Tem que, senão é captura mesmo, assim. Eu acho que, principalmente hoje, que a gente está vendo esse processo de tokenização, né, toda a discussão, né, enfim, de como esses universos se apropriam de lutas identitárias, tal. Então, tem que estar uma atenção muito redobrada, assim. Eu não tenho muita esperança de que... E eu duvido, assim, tenho várias dúvidas de se a arte é a melhor aliada para certas lutas, sabe? Acho que talvez tenha outras alianças melhores do que a arte para algumas lutas. Aí, falo como que é. Ou tu vais falar a segunda? Ah, não, basta uma. Depois a gente vê. Não, eu só vou complementar primeiro que acho que tudo inicia, inclusive, com a fala que a Clarissa fez em relação a se pensar o que é a arte, né? Hoje, né? Como a gente construiu essa ideia de arte, como a gente está vivendo e também percebendo, né, as suas limitações, essa coisa que sai da universalização. Claro que o museu é um lugar de legitimação, como nós somos todos legitimadores da arte, quer dizer, a gente é responsável, né, pela própria ideia de arte, né, e claro que existe canais, e também concordo que ali tem vários discursos que podem estar presentes, e acho que tem que estar, e de uma outra forma, porque agora a gente está percebendo, mas existe também, né, outras formas e estratégias que têm que ser realmente negociadas e que talvez, né, o próprio lugar não seja esse o lugar né, no museu, né, por exemplo. Então, seja outros lugares que possa se discutir e que se possa apresentar esses movimentos de políticas, né, sociais, que algumas cabem, né, e outras a gente acho que pode estar em outro universo. Agora, a segunda é sobre os objetos da narrativa. Como é? Agora... Isso, vou repetir então.
Tá. Quais os problemas que vocês verificam na relação entre objetos e narrativas nos processos de musealização e do dar ao ver? Sobreposições, tensões? Bom, eu não sei se, por exemplo, a relação entre objetos e narrativas, eles mesmos promovem narrativas, e se eles estão articulados a outros, eles, né, vão narrar de uma outra forma. Né? No processo de musealização da atenção, eu não entendi muito bem a pergunta. Eu não sei se é para, né, se esse dar a ver, no caso, né, um processo, né, também de exposição, se essa, né, ele pergunta se há perigo nessas relações? Não, né? Quais os perigos, quais os problemas? Mas quais os problemas? Aí depende muito. Ele pode criar os problemas, ele pode ser um problema. Né? Essas relações, elas podem ser um problema e elas podem, na verdade, promover, né, vamos dizer assim, deixar em aberto alguns problemas necessários de serem vistos, né, de serem colocados nessa relação, nesse processo que, na verdade, constitui uma narrativa. Não sei se é isso exatamente. Eu não sei se também acho que, não sei se Pedro quer falar, mas se eu entendi bem, também tem a ver com o modo como se exibe exatamente, como se arranja, do tipo as relações físicas e simbólicas entre objetos e narrativas. É isso, Pedro? Não sei se você está aí, você pode... Exatamente. Ah, então tá. Porque eu acho que nesse sentido, eu vejo muitos problemas, muitos possíveis problemas, né? Não necessariamente que Jesus vai se problema sempre, mas tem vários riscos sempre. Eu acho que os dois polos não sei, eu vejo sempre dois polos na curadoria, que é criar relações de equivalência e criar relações de diferenciação. Os dois polos podem ser muito problemáticos, né? Você sustentar diferenças onde a gente está lutando por igualdade e sustentar equivalência onde a gente está lutando por diferenciação, por diversidade, pelo direito à diferença, o direito né? Enfim, a discordar, a divergir e tal. São dois, digamos assim, polos políticos que se manifestam, né, no modo como a gente arranja presenças, narrativas, objetos, imagens, tal, seja pela aproximação, seja pela distância, seja porque a gente produz anacronismos ou porque a gente produz alocronismos, né? Seja porque a gente hierarquiza no espaço, né, devido a algum determinado tipo de disposição, de layout, de, né, natureza, das materialidades, tal. Então, eu acho que, para mim, sempre tento me fazer essa pergunta, assim, né? Eu estou querendo, né, supondo esses dois polos, numa escala que tem a total semelhança, a total dessemelhança, né, diversidade como dois polos, onde as estratégias de exibição estão se encaixando, em que, né, onde nessa régua imaginária e a que serve, né? Então, né, enfim, a que a gente está servindo, quais são as fricções? Eu acho que pensar, às vezes, nisso ajuda a ver muitos problemas. Agora, eu já vivi inúmeros problemas, inúmeros. Inclusive, já tive uma situação de aproximar, de colocar numa mesma exposição artistas, um artista de Salvador, Jaime Figura, que se veste, né, todo, enfim, mascarado ou mascarado. Enfim, ele cobre o rosto e o corpo há muitas décadas, tal, e uma outra artista, Carmésia Emiliano, que é a Makushi, que eles estavam juntos na mesma exposição, não exatamente no mesmo núcleo, nem nada do gênero, mas quando ela viu Jaime, ela achou que estava vendo um Canaimé, que é uma entidade Makushi da morte. Então, assim, essa convivência, ela é tão séria, ela é tão problemática, que pode chegar a situações como essa. De repente, eu me vi responsável, né? Porque eu também, assim, eu sei que eu não sou a única responsável, que não é necessariamente sobre culpa, etc., mas também não dá para se retirar da responsabilidade dos processos, né? Então, assim, eu me vi responsável por, de repente, né, criar um tipo de situação que levou a um mau encontro, né? Da parte de Carmésia e, consequentemente, para o próprio Jaime, porque Jaime ficou extremamente desconfortável de se sentir assustando, né? Com uma presença que enfim, que traz algum mau presságio e tal. Então, eu acho que são perigos muito concretos e uma experiência como essa me ensinou que é isso, assim, não é nada assim abstrato, simbólico, não. São coisas muito, às vezes isso, questões assim, de vida e corpo mesmo, sabe?
Daniela, você também quer responder essa questão do Pedro? Não, acho que elas responderam super bem, não tem, vai ser redundante o que eu falar. É isso aí. Perfeito. Então vamos adiante. Recebemos aqui da Jéssica Dalcolmo, para todas também, a pergunta: como os profissionais de museus podem diminuir as dissonâncias recorrentes no processo de musealização de obras efêmeras e transitórias que questionam o mito preservacionista das estruturas museais? Eu vou comentar então aqui, não sei se eu vou falar uma bobagem, né? Enfim, eu não sou da área de museologia, mas justamente eu não sei o mito preservacionista, né, das estruturas museais. Aqui a gente viu, por exemplo, essa performance, né, da Laura Lima, né? Eu não sei se tem muito como questionar, sabe? Acho que é uma estrutura muito, muito consolidada, né? Então, assim, entra para a coleção, ela entra nesse registro, porque acho que os museus ainda estão muito nesse registro desse universalismo, né? Que a Clarissa coloca, que a Marisa também, enfim, que estamos aqui de acordo, né? Enfim, talvez há de se pensar novos museus, isso já existe, mas eu não sou uma especialista no campo, né? Vocês sabem melhor do que eu. Novos museus que pensem também em novas formas, não é, de colecionismo, né? Enfim, com novos desafios também, né? Agora, por exemplo, o texto que eu apresento aqui na revista justamente fala desses arquivos rebeldes, né? E falo de fósseis de performances, né? Porque essa ideia de vestígio, de restos de performance, na verdade são fósseis, né? Algo que tem uma impressão aí que ficou um dia, já foi, e aí, gente, vira peça de acervo e ganha também um lugar dentro de uma narrativa de historicização, né? E, por sua vez, também ganha valor dentro do próprio mercado, né? Hoje em dia, nada escapa ao mercado, né? Precisamos procurar alternativas, e aí tem a ver também com essa pergunta, né, dos trabalhos que lidam com questões identitárias, políticas, ativistas. Acho que a Clarissa colocou uma coisa fundamental, que é pensar em estratégias para entrar e para sair, porque senão a gente entra sempre numa grande contradição. Eu me lembro tem uma artista trans preta que divulgou assim amplamente que não trabalhava mais com pessoas brancas do mundo da arte porque capitalizávamos sobre o seu corpo. Ela está aí fazendo um monte de exposição Brasil afora com pessoas brancas do mundo da arte, né? Então, ou você assume a problemática de início, né, sem acreditar numa determinada verdade, ou então você fica refém da própria verdade que você acreditava, enfim, porque o mercado, né, tudo vira mercadoria. Mas voltando aqui, desculpa, eu não estou aqui demonizando, não, tá? Mercado. Não, estamos dentro do mercado, né? O problema do capitalismo é que as coisas viram mercadoria e lixo ou lixo, né? O destino dos objetos no capitalismo é virar lixo. E aí eu acho que é interessante essa coisa que nós chamamos objeto de arte, seja o que for arte, seja qual for esse objeto, né? É interessante pensar que talvez isso faça com que escape a condição de se tornar lixo, não por ser maravilhoso, incrível e tal, mas porque são objetos criados a partir, ou sobretudo a partir da própria veia sensível e criativa, enfim, que nós temos essa capacidade. O ser humano cria tudo e destrói tudo também, né? Enfim, e eu sempre penso no exemplo, não sei se vocês já viram aí, certamente, em brechós, loja de coisa velha e tal, sempre tem um acúmulo assim, de telas, de pinturinhas, velhinhas, já apagadinhas, mas que ninguém tem coragem de jogar fora, né? Já vimos tantas coisas no lixo, mas eu nunca vi uma telinha assim jogada no lixão, assim no meio da rua. E se tiver, alguém vai pegar, né? Isso é muito bonito. Então, assim, essa estratégia também desse próprio objeto é uma estratégia intrínseca ao próprio objeto, né? Que nós vamos chamar arte. Mas, enfim, voltando, já terminando essa pergunta, né? Eu não sei se é um mito preservacionista, né? Realmente o museu ele tem essa função também de preservar. Agora, temos a própria ideia do patrimônio imaterial, né? E podemos preservar muitas coisas, não só o objeto. E também, eu acho que, sobretudo, é pensar na categoria do museu como aquela instituição que preserva a memória, né? Memória, lembrando memória como algo, um processo que diz respeito à coletividade, né? Que é diferente de lembrança. Então, isso é muito bonito, assim.
Não sei se eu respondi, mas a sua pergunta me fez pensar sobre essas coisas, né? A memória, a narrativa que os museus, as narrativas que os museus podem preservar mais do que o próprio objeto, né? Enfim, isso. Marisa, Clarissa. Não sei exatamente também o que eu poderia... Mas Dani, falando do destino de virar lixo, eu lembrei do Acervo da Laje, em Salvador, que coleciona obras de arte descartadas por pessoas, né? Que são retiradas do lixo. Ai, que E maravilha. é muito interessante também. Mas que aí, é exatamente o que você falou, ninguém joga fora. E quando joga, assim, olhar para o que é jogado fora acaba dando a ver uma série de questões sociais. Que essa exclusão, muitas vezes é uma exclusão de uma natureza social, assim, não de uma natureza estética ou artística, sabe? E é muito legal. E é o que o acervo meio problematiza. É um acervo feito numa favela, no Rio de Janeiro, tal, e que vai colecionando essas coisas jogadas fora pelos bairros ricos e vai deixando essas tensões sociais muito evidentes. É super interessante. Maravilhoso. Né? E sobre mito preservar... eu também não sei exatamente como poderia diminuir as dissonâncias, até porque é isso que Dani falou também, a arte, ela já fagocitou a ideia de documento, a ideia de vestígio, a ideia do imaterial, né, da performance. Então, assim, às vezes é isso, né? No caso de Yuri mesmo lixo, mesmo entulho já virou obra de arte, né? Então, assim, acaba que as coleções, as operações museais e principalmente as operações conceituais, né, de estetização e tal, conseguem dar conta de uma diversidade tão grande de objetos que eu acho que seria até delicioso conseguir fugir às garras da arte, de sua capacidade de, sabe, de preservar, tal, mas é isso, é muito difícil conseguir. Agora, eu não sei assim de onde, né, do que exatamente está falando de mito preservacionista, mas pensando, por exemplo, a ideia de preservação de acervos que não são de arte necessariamente, tipo acervos etnográficos, tal, né? Tem talvez uma questão que é diferente do mundo da arte, porque muitas vezes, sei lá, um determinado peça, sei lá, um objeto, um artefato, um ser indígena é guardado, preservado, e aquilo vira, né, numa fantasia cientificista, uma espécie de versão mais verdadeira do que o real. Então, assim, às vezes o mito preservacionista exclui a possibilidade de transformação, né? Então, às vezes, assim, você olha para uma peça etnográfica no museu e você olha para um outro, que seria o seu equivalente no real, e você não reconhece, você não atribui... Você acha, não, então o que está aqui fora é falso, só o verdadeiro ficou, então aquilo deixou de existir, aí vem as narrativas de extinção, as alegorias do resgate, sabe? Essas invenções todas, assim. Não sei se é isso que você também está falando, né? Mas no caso do mundo da arte, eu acho que esse mito preservacionista opera de um modo diferente no caso dos acervos mais etnográficos ou de outras naturezas patrimoniais, assim, porque... talvez não seja assim um exemplar que está no acervo que é confrontado com o que está fora para servir de parâmetro para julgar como falso, né, o que está fora, tal, mas às vezes é o conjunto inteiro do que se coleciona, né, todo aquele, digamos assim, aquele super gigante arcabouço de referências, né, estético, ocidentais, históricas, não sei o que é tomado como modelo para uma norma, né? E aí sim, tudo que está fora daquela norma é criminalizado como não arte, ou arte ruim, ou arte primitiva, ou arte sei lá o quê. Então, talvez tenha uma relação de escala de diferença, que não é mais um objeto versus outro objeto, mas uma grande construção que passa por uma acumulação enorme de vários tipos de objetos versus outras, né, produções culturais, não sei, enfim. Passou isso também pela cabeça, assim, mas não sei também se era exatamente... O que me passou um pouco pela cabeça, né, no caso das obras transitórias, é que, na verdade, elas não... Muito mais a sua preservação, por exemplo, dentro do museu, ela não dá pela sua materialidade, né? Então, ela tem uma outra forma, né, de ser preservada, que são, acho que, através da documentação de várias coisas que envolvem essa documentação. Porque, quando, por exemplo, a obra do Yuri, né, ela quer dizer, o que está lá no museu são os fragmentos, são, né, tudo que foi recolhido. Na verdade, aquilo, se você pensar, não é a obra, né? A obra é tudo aquilo que aconteceu, né, quando
o Yuri coloca, né, no museu e aquilo, né, cria toda uma questão e ali está, né, a obra dele. Então, quer dizer, preservar essa obra é além né, da matéria que foi catalogada, né, é colocar todo um histórico e algo que tem a ver, quer dizer, discussões, a voz do próprio Yuri, né, a voz de quem fez o processo curatorial, quer dizer, ali para a gente saber esse tempo, saber esse contexto e tornar isso, quer dizer, não sei se é um mito, né, de preservação, mas é uma forma de preservação, né, eu acho. Tem uma outra forma de preservação que você está falando agora, que eu penso que é a preservação que o uso nos dá, né? Assim, que usar é preservar de algum jeito, preservar transformando, né? Mas preservar, manter vivo, tal. Eu fico pensando que quando o Yuri doa os entulhos para o museu, que é isso, os entulhos não são obra dele, não é autoria dele, não é obra de arte, mas a melhor, talvez, política de preservação da memória do que foi o projeto Ovações Estratigráficas fosse usar efetivamente aquele entulho no que ele é, né? E aí o museu se dispor a pensar, né, conceitualmente o que é, então, como usar, né? Que tipo de contexto, que tipo de situação é preciso criar para usar, porque usar aquilo de algum jeito vai ser atualizar a pergunta, atualizar a questão, atualizar as contradições, olhar de novo para a problemática, né? E talvez esse olhar de novo para a problemática é que seja, de fato, manter viva, preservada nesse sentido, né? A obra, no caso, o gesto do artista. Então, talvez tenha parte dessa preservação que seja o uso, né? O uso enfim, das memórias, das coisas. E também uma política de reapropriação constante, de transformação das coisas, né? Sem querer estancá-las no tempo, no espaço. Assim. Muito bom, vou só agregar uma coisinha, agora que está terminando, mas só uma coisinha que eu lembrei agora, a partir dessa fala da Clarissa. Nós tivemos enfim, eu convidei a Beatriz Lemos, né, que é uma curadora baseada em São Paulo, agora ela está na equipe da próxima Trienal Frestas, e ela deu uma aula num curso que eu ofereço, e justamente ela falou do exemplo do acervo da Márcia X. O acervo da Márcia X, que ela fez toda a catalogação, etc., e ela esteve também no movimento de doação desse acervo completo, 100%, né, da artista para o MAN do Rio de Janeiro. E aí ela fez uma espécie de meia-culpa, assim, enfim, meia-culpa não, mas os anos se passaram e aí eles ligaram que talvez não tivesse sido tão boa ideia assim ter doado todo o acervo 100% para uma só instituição, porque hoje em dia a instituição ela não tem todas as condições necessárias para preservar como deveria e também, de certa forma, o acervo ficou refém dessa instituição. Então, também eles não conseguem fazer a obra circular, por exemplo. E, eventualmente, ter vendido uma ou outra peça poderia reverter para fazer com que a própria coleção da Márcia X circulasse mais. Então, tem a ver com isso. Preservar também é mostrar, porque você dá novas vidas à obra, né? Eu não acho que nem revive aquele defunto. Não. Você dá novas vidas, né? Os contextos, o mundo vai mudando e a arte vai mudando, a interpretação nossa sobre o trabalho também se transforma. Então, de certa forma, virou refém. E aí sim, aí eu acho que entra essa questão do mito preservacionista, porque acreditou-se que esse lugar do museu seria o melhor e ele acabou. Para ser preservado. É isso. Obrigada. Gente, então, estamos nos aproximando no nosso final. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês três. Acho que o papo aqui, como eu já imaginava, foi incrível, né? E aí agora eu queria pedir um minutinho para cada uma de vocês, considerações finais, para a gente poder fechar. Começando pela Marisa, então, seguindo a ordem. Bom, eu só tenho assim, a agradecer, foi muito bom, né, compartilhar com a Clarice e com a Daniela, porque isso também para mim foi importante, até para eu pensar e repensar questões e ajudar a continuar a pensar. Então, agradeço muito esse convite, né, do grupo de museologia, de musealização, né, e a tua presença, Bianca, também, né, nessa mediação, a Ana, a Paula, quer dizer, né, todo esse convite, e parabenizar também a revista, né, porque já vai sair,
e as próprias discussões, que até tenho participado das anteriores, que vocês têm promovido aqui na live, que tem sido também para nós, assim, para mim, né, importante. É isso. Só... Também, enfim, queria agradecer a todos aí que organizam o grupo, a revista, e dizer que, enfim, é sempre muito bom ouvir, trocar, pensar e desejar outras situações de aproximação, né? Porque também, às vezes, a gente acha que curadoria e museologia, né, estão tão, assim, juntas e nem estão no dia a dia, né? Às vezes trabalham na mesma instituição, mas estão em situações às vezes, né, distantes, às vezes em disputa também. Então, eu acho que é muito bom poder fazer mais, né, esses cruzamentos. Então, foi muito legal. Obrigada. E obrigada, meus colegas, e Bianca aí também. Obrigada. Bom, eu também só tenho a agradecer. Acho que é muito rico esse debate. Também acho muito legal essa aproximação com o campo da musealização, da museologia, enfim, sempre acompanho as museólogas tão cuidadosas e ciosas, né? Quando a gente vai apresentar peças de coleções, elas acompanham tudo, né? Todos os seus laudos, e enfim, e é muito bonito esse trabalho, é um amor, é uma dedicação à peça e à conservação, né? Enfim, e também é muito bonito, aí nós como curadoras, né, que não estamos dentro diretamente dos acervos e cuidando desse cuidado todo, é muito bonito, assim, para mim, ver todo o cuidado com as luvas, né? O ar, a umidificação, enfim, que tem que estar controlada, etc. A umidade, né? Perdão. E por aí vai. Então, é um trabalho muito bonito. Acho que a gente só tem a complementar também, pensando nesses desafios de lidar com a arte contemporânea. Eu vou fazer um projeto em Berlim ano que vem, chamado justamente o Museu da Democracia, né? É um museu sem acervo, é um projeto que fala sobre o derretimento da democracia nos países latino-americanos, enfim, todos esses processos aí louquíssimos que a gente está vendo, né? Então, um museu sem acervo, mas que já fala da museificação, né, de algo, enfim, de um grande processo, um grande evento, né? Um grande conceito, por assim dizer, que é o da democracia, que estamos reentendendo, né? E por aí vai. Muito obrigada, até a próxima, foi ótimo. Obrigada, colegas, é um prazer estar com todo mundo. Maravilha, gente, muito bom. E assim concluímos, então, a terceira live do Grupo de Pesquisa Musealização de Arte, Poéticas e Narrativas. Agradecemos mais uma vez as nossas convidadas, Clarissa Diniz, Daniela Labra e Marisa Mocárzel, e também a participação de todas e todos que estão aqui nos assistindo hoje. Lembro que a live estará disponível em breve no canal do Grupo de Pesquisa no YouTube. E para quem quiser receber notícias sobre o grupo, nossas próximas lives, é só se inscrever no link que vai estar agora de novo aí no nosso chat. O tema da live de novembro, né, do mês que vem, é musealização de arte contemporânea e conservação, ou seja, né, além de musealização e de curadoria, aí mais um ponto, né, que vem aí um pouco para servir aí de prisma, né, para a gente pensar um pouco aí as diferentes preocupações com a obra de arte contemporânea. Então, obrigada pela presença de vocês. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Beijos. Obrigada. Beijos.